Vamos entender um pouco sobre a estruturação da Bíblia? Hoje eu vou falar sobre os primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados de o Pentateuco. A gente começa com Gênesis, passa por Êxodo, depois vamos para Levítico, depois Números e depois Deuteronômio. No primeiro livro a gente vai entender sobre a história da criação, o que aconteceu, como foi criado. Eu tô fazendo essa série de vídeos porque esses dias eu tava conversando com a minha tia, ela disse: Giovana, eu nunca terminei de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Só que para você ler a Bíblia, você precisa entender o básico do capítulo, o que esse capítulo vai trazer para você. E a partir disso você vai extraindo informações. Acredite, isso facilita, não é que você precisa disso para ler a Bíblia, mas isso facilita muito. Então vamos lá, o primeiro livro é Gênesis. E em Gênesis a gente vai entender como que o homem foi criado. A gente vai entender sobre o começo de determinadas linhagens. Isso faz muito sentido, porque quando a gente chegar lá no Novo Testamento, em Jesus, você vai ver que existe toda uma lógica que segue desde o primeiro versículo de Gênesis. Gênesis significa nascimento, significa começo. Não significa que Deus começou em Gênesis. Não, Deus já existia muito antes de Gênesis. Nós começamos em Gênesis. O mundo começou em Gênesis. E é nesse livro, gente, que a gente vai entender um pouco mais sobre de onde a gente veio, sobre as nossas origens mesmo. Quero ler o primeiro versículo com vocês para a gente seguir nesse capítulo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Veja bem, Deus criou, Deus já existia antes da terra. E eu tô falando assim, eu sei que é meio óbvio, mas é o princípio de tudo. É aqui que deu start em toda a vida que a gente conhece. É aqui também em Gênesis que a gente vai presenciar a primeira vergonha da humanidade, que é lá quando Eva comeu o fruto proibido e Deus foi ver eles ali e pegou eles no pulo. E é aqui também que surge o primeiro castigo da Bíblia. Eu vou ler para vocês. Se você quiser acompanhar, tá aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Em seguida, eles ouviram Javé Deus passeando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Javé Deus, entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem. Onde está você? O homem respondeu. Ouvi teus passos no jardim, tive medo porque estou nu e me escondi. Vamos olhar essa história sob a ótica de Deus agora? Agora a gente vai ver isso sob a ótica de Deus. Imagina você, Deus estava andando tranquilamente no jardim, a brisa do dia, tá bem aqui, ó. Eles ouviram Javé Deus passeando no jardim, a brisa do dia. Imagina a paz, gente. E aí eles se esconderam e Deus chamou eles e eles, ai, a gente tá com vergonha aqui. Agora vamos trazer para nossa realidade pra gente entender um pouco da visão de Deus. Imagina que você acaba de chegar em casa, cansada de um dia inteiro de trabalho e vai procurar o seu cachorro e cadê o meu cachorro? Seu cachorro tá atrás da cortina. E aí você chama, vamos chamar nosso cachorrinho de Lili. Lili, cadê você? E aí a cachorra atrás da cortina te olha e fala, eu tô com vergonha. Mas calma aí, ela falou e ela tá com vergonha? Mas vergonha de quê, Lili? É porque eu tô nua, mas cachorro anda nu. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós éramos criatura de Deus, não existia vergonha até então. Só que a partir do momento em que eles comem o fruto da árvore, a partir do momento em que eles comem o fruto proibido, eles passam a ter os sentidos mais aguçados, tal qual os deuses. E por que eu tô falando deuses aqui? Vamos lá no capítulo, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Mas Deus sabe que, no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Até o momento a gente não conhecia bem e a gente não conhecia mal.
É fácil a gente se comparar nesse momento aqui como cachorros. Os cachorros também não têm noção de bem e mal, de vergonha, se eles estão com roupa, se eles estão sem roupa. E até o momento a gente não tinha. Mas aí que vem. Vamos continuar essa leitura aqui a partir do versículo 10 do capítulo 3. O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim, tive medo porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou: e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual ele tinha proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Jogou a culpa na mulher. Gente, nós somos completamente responsáveis pelas nossas ações. Aqui Adão fez algo, ele jogou a batata quente. A batata estava na mão dele, ele jogou para Eva. Por quê? Ele devia ter assumido o erro dele. Ele também podia ter se posicionado, ele não se posicionou, ele não chegou para Eva e falou: eu não vou comer esse fruto proibido. Se Deus proibiu, então não vou comer. Ele também caiu na tentação, mas era mais fácil culpar Eva. Enfim, conversa vai, conversa vem, surge a primeira punição. Vamos escutar aqui. E vamos continuar isso aqui no capítulo 3, versículo 14. Então Javé Deus disse para a serpente: por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará sobre o ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça e você ferirá o calcanhar deles. E não para aí. Javé Deus disse então para a mulher: vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez. Entre dores você dará à luz a seus filhos, a paixão vai arrastar você para o marido e ele a dominará. Javé Deus disse para o homem: já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. A terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva dos campos. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que você volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó e ao pó voltará. Depois disso, o homem se une à sua mulher e concebem Caim e Abel. Aí a gente tem o primeiro fratricídio da história. E tudo começou porque Caim ofereceu um tipo de oferta para Deus e Abel ofereceu outro tipo de oferta para Deus. Deus gostou mais da oferta de Abel e Caim ficou com ciúme. Só que Deus foi lá e advertiu Caim. Falou assim, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você agisse bem, andaria com a cabeça erguida, mas se você não age bem, o pecado está junto à porta, como fera acuada, espreitando você. Por acaso, será que você pode dominá-la? Entretanto, Caim disse ao seu irmão Abel: vamos sair. E aí você já sabe o final. Depois disso, o homem e a mulher ainda tiveram outro filho, que era Sete, e dos descendentes de Sete e dos descendentes de Caim surgiu Enoque. Ele era descendente dos dois, e Enoque andou com Deus e foi arrebatado, de acordo com esse versículo aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o arrebatou. Veja bem, Enoque, ele vem de uma linhagem amaldiçoada, que é a linhagem de Caim, e ele também vem de uma linhagem abençoada, que é a linhagem de Sete. E mesmo assim ele foi abençoado e inclusive foi arrebatado, o primeiro homem a ser arrebatado na Bíblia, viu, gente? E só uma curiosidade para finalizar, a primeira pessoa a invocar o nome de Javé foi Enós, que era filho de Sete. Gostou do vídeo? Espero o outro.